Boa noite, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live sobre perguntas e respostas. Vou verificar aqui se está o áudio funcionando, se está tudo funcionando como sempre. Pois bem, pessoal, boa noite. Mais uma live de perguntas e respostas sobre comunicação interpessoal no trabalho, relacionamento interpessoal no trabalho. E a ideia aqui é eu responder algumas perguntas que eu recebo, ou pelo Instagram, tava dando eco aqui, gente, desculpa. Ou pelo Instagram, ou pelo meu direct, ou pelos meus stories. Mas essa pergunta de hoje especificamente eu recebi por e-mail. Eu fiz algumas enquetes, no passado algumas enquetes, algumas perguntas para algumas pessoas que estão na minha lista de e-mails, que recebem conteúdo meu diretamente, ou que estão no meu grupo do Instagram, do Telegram. E essa especificamente eu recebi por e-mail, foi da Viviane. E essa pergunta é a seguinte, a pergunta que ela me passou é a seguinte. Ela falou assim, Rodrigo, por que meu chefe não me entende? Eu acredito que muita gente tem essa dúvida, tem esse problema do chefe não entender, do chefe não ouvir o que você tem para falar, não ouvir o que a gente tem para falar. Porém, como essa pergunta ela veio simplesmente assim, por que meu chefe não me entende? O que eu fiz para responder? O que eu vou fazer para responder aqui com vocês? Eu vou criar algumas hipóteses. Por quê? Porque pode ser vários motivos. Né? Mas lembra, nosso foco aqui é o desenvolvimento da comunicação dos relacionamentos para você crescer profissionalmente. Tá? Agora, por que será que o chefe dela não entende ela? Eu vou abrir aqui a ferramenta para vocês que estão no YouTube assistindo. Já vou abrir aqui para eu começar a colocar as minhas anotações. Tá bom? Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, se vocês conseguem enxergar, mas vamos lá. Então a pergunta aqui. Por que meu chefe não me entende? E aí, para a gente responder isso aqui, vamos pensar junto aqui. Vou discorrer aqui, vamos pensar. Por que será que o chefe não entende ela? Eu vou colocar algumas hipóteses aqui, né? Hipóteses. Hipótese A. Ele não gosta de mim. Quem nunca pensou isso? Falou, eu tento conversar com meu chefe, eu falo a coisa para ele não entende, ele não gosta de mim. Pode ser, pode ser. Né? Como eu não tenho mais informações, pode ser. Ele não tem paciência para me ouvir. Pode ser também. Né? Porque a gente está acostumado nessa correria que é o dia a dia do trabalho. Tem cara que, sim, a toque de caixa. Você vai falar, você vai começar a explicar ali, tá bom, beleza. E vira as costas e vai embora. Né? Mas ele é mal educado, não sei o que. Ok, pode ser esse o caso? Não sei. Vamos chegar lá. Eu vou colocar essas hipóteses que eu pensei aqui para essa pergunta, mas a gente vai chegar lá. Né? Ele é muito diferente de mim. Outra coisa também, né? Ele é muito diferente, eu sou muito quietinho, ele é muito fechado, ou vice-versa. Né? Aliás, eu sou muito quietinho, fechado, ele é muito acelerado, tal. Ou o contrário, eu sou muito acelerado, ele é muito fechadinho, ele é muito quietinho, ou ela muito quietinha. Né? E tem a máxima aqui, né? Eu não gosto muito dele. Eu não gosto muito dele. Eu não gosto muito do meu chefe. Não gosto. Quem que nunca ouviu, quem nunca falou que não gostava de um chefe? E aí tem a última, que é eu não sei me expressar. Eu não sei me expressar bem. E aí, vamos lá, vamos pensar em todas essas hipóteses. Eu vou falar sobre todas elas. Ele não gosta de mim. Olha, se seu chefe não gosta de você, por isso que ele não te entende, muito provavelmente você não vai ficar muito tempo nesse trabalho. E aí te pergunta, mas eu trabalho lá há 5 anos, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, há 1 ano. Tá,
Ninguém contrata alguém que não gosta, tá? Ninguém trabalha com... Nenhum chefe vai trabalhar muitos anos com alguém que não gosta. Vai dar um jeito de trabalhar com outra pessoa. Então, assim, risquem, risquem essa... Risquem essa opção da vida de vocês, tá? Tirem isso porque isso não existe, tá? Se ele não te entende, está acontecendo alguma outra coisa. E não é porque ele não gosta de você, tá? Agora, vamos pensar aqui na... Deixa eu colocar aqui... É isso aqui, ó. Ele não tem paciência para me ouvir e ele é muito diferente de mim. O que normalmente acontece com essas coisas aqui? Não ter paciência, ele é muito diferente de mim. Isso acontece o tempo todo com todo mundo e qualquer tipo de comunicação sempre vai existir. Porque você não vai trabalhar com um chefe que é igual a você, né? Ou você não vai trabalhar com um chefe que é extremamente paciente. Normalmente, líder tem uma tendência de ser mais acelerado, normalmente, tá? Ou a gente fala que ele não tem paciência, tudo. E por que essas coisas acontecem? Não ter paciência, às vezes, é significado que ele já viu muita coisa, ele já passou pelo que você está falando, e ele simplesmente sabe o que vai acontecer e sabe o que você vai falar. E aí, será que realmente é ele que não está te entendendo? Ou será que ele já te entendeu? Será que ele já está um passo à frente? Ele é muito diferente de mim. Como eu falei, esses dois casos entram junto, porque você não vai trabalhar com gente que é igual a você, nem com o seu chefe e e nem com nem com pessoas ao seu lado, entende? Então isso aqui também não é desculpa, né? Isso aqui também não é justificativa para ele não te entender. Não dá para me basear para responder sobre esses itens, tá? Ou melhor, eu vou partir do princípio que isso aqui é uma segunda etapa, tá? Do possível problema que acontece, tá? Eu não gosto muito dele. Aqui é a mesma coisa. Risca, porque se você não gosta muito dele, das duas uma. Ou você não vai ficar no mesmo lugar, você não gosta, tem algum problema com ele, ou... Mas assim, que também de qualquer maneira, não vai te ajudar a você pensar assim, tá? Não vai te ajudar e não vai nem me ajudar a responder por que meu chefe não me entende. E aí vem, eu não sei me expressar bem. Essa hipótese aqui, eu acho que é a mais plausível. Por quê? Por que ela é mais plausível? De que às vezes as pessoas não nos entendem porque a gente não está se expressando correto. Fala, Rodrigo, mas eu me expresso bem, eu falo bem, tal. Então, vamos chegar lá. Primeiro de tudo, por que é importante se expressar bem? Por que é importante eu me comunicar bem no trabalho, ou em qualquer lugar da minha vida? A gente acaba subestimando o poder da comunicação. A gente sempre vai subestimar. Por quê? Porque daquela coisa que é na correria. Eu estudo inglês, eu estudo Excel, eu faço um curso de aperfeiçoamento de finanças, eu faço uma pós-graduação, faço um MBA, mas eu nunca parei para analisar que a comunicação é importante. Mesmo se você entrar no Google agora, escrever lá comunicação, a importância, você vai ver 300 sites, 300 artigos e todos vão falar a mesma coisa. Hoje, a habilidade mais valorizada pelas empresas é a comunicação. A comunicação é a mais importante, por A, por B, qualquer site. E mesmo assim, eu não ouço ninguém falando que eu acho que eu preciso melhorar a minha comunicação. É raro você ouvir falar, porque também é raro você ouvir falar no meio de trabalho, né? A não ser que seja uma pessoa que você confie muito que vai te falar isso. Tá? E aí, eu vou trazer uma coisa básica, assim. Uma pesquisa que foi feita pela PMI, pela Project Management Institute Brasil, falou que 76% das 300 maiores empresas atribuem, né, o fracasso dos seus projetos à comunicação. Tá? Só isso. Só isso. Então, por que eu preciso me expressar bem, preciso me comunicar bem? Por quê? Você quer que seu chefe te entende? Tá aí uma resposta. Foram lá e mediram e mais de 76% das 300 maiores empresas, o motivo do fracasso é a comunicação. Então pode ser que o motivo do fracasso do seu chefe não entender seja a comunicação, ou sua ou dele. Mas para duas pessoas se comunicar, para existir uma conversa, precisa de duas pessoas. Se uma pessoa tende
a focar no que está falando, a entender o contexto todo, pode ser que resolva a situação. Não é verdade? Outros dados aqui também. Por que eu tenho que desenvolver então? Ah, mas é meu chefe que tem que me entender, Rodrigo. Pô, ele tem que me ouvir, ele tem que me entender. Então, e se eu falar para você que se foram lá e mediram que quando não existe uma boa comunicação, 28% das metas, 25% das metas de desempenho não são alcançadas. Deixa eu colocar na colinha aqui, eu tô copiando para ficar mais rápido, tá, gente? Aqui, ó. 25% das metas de desempenho não são alcançadas. Traduzindo, quando você não se expressa bem, quando você não foca naquilo que você tem que falar, quando você não consegue se relacionar de uma maneira legal, isso é motivo de 25% das metas de desempenho. Meta de desempenho é aquilo que você tem que fazer para crescer, para ter uma promoção. Simples, né? Acho que quem trabalha no mundo corporativo, ou mesmo o cara de vendas, ou mesmo o cara que é vendedor, ele é empresário, cara, 25% de metas não são atingidas, não são alcançadas por problemas de comunicação. Um ambiente que não tem uma comunicação boa, uma comunicação adequada. Além de tudo isso, aí, como eu falei de vendas, né, 18% de vendas são perdidas. 18% de vendas. Sendo que 30% dessas vendas são entre 100 mil e 999 mil dólares. Tá? Isso aqui é do PMI, isso aqui é do The Economist Intelligence Unit. Tá? The Economist é uma consultoria muito antiga, muito famosa, e ela tem um braço que faz pesquisas e análise, tá? Que é The Economist Intelligence Unit. Tá bom? Esses dados aqui é de pesquisa. E aí eu falo, por isso que é importante você parar para pensar se esse carinha aqui, ó, se ele realmente não está te entendendo, está faltando alguma coisa que você possa melhorar. Entendeu? E quando eu falo chefe, essa pergunta foi muito pertinente da Viviane, porque assim, fala chefe, mas eu posso falar a empresa como um todo. Eu posso falar os seus clientes, né? Quando eu digo dentro de cliente, paciente, aluno, comprador, fornecedor, parceiro, tudo engloba as pessoas que você se relaciona para seu desenvolvimento profissional. E aí, o que isso daí traz de bom quando alguém não te entende, o seu chefe, por exemplo, dessa pergunta? Por que então é só para ele me entender? Então, aí é que tá. Se você quer que o seu interlocutor veja e o que você faz da melhor maneira possível, você pode sim focar no que você tem a desenvolver, que é essa comunicação, tá? E aqui eu vou colocar outros objetivos, objetivos variáveis, né, variados, dentro do que você pode ganhar com isso, o que você pode ter de benefício do desenvolvimento, da melhoria da comunicação. Para você ter uma interlocução mais positiva, ou seja, você ter mais resultado naquilo que você com quem você se relaciona. Para você melhorar suas relações interpessoais, eu vou colocar aqui profissionais, né? Melhorar o processo de liderança ou com líderes, né? Aprimorar o contato com clientes, vender mais, sim, vender mais, né? Vender melhor minhas ideias e a mim mesmo. Acho que de tudo isso que eu coloquei de exemplo aqui, esse é o fundamental. É esse aqui que você tem que focar para você crescer. Vou mudar a corzinha aqui. É isso aqui que você tem que focar. Vender melhor minhas ideias e a mim mesmo. Por quê? Eu falo muito de vendas às vezes nas minhas lives, nas respostas, mas quando a gente fala de vendas, é você vender você mesmo. Tem gente que fala, eu tenho dificuldade de me vender. Tem gente que acha que se vender é simplesmente chegar lá e ficar se mostrando, ou tem alguns termos, né? Eu tenho que ficar me mostrando, eu tenho que ficar me valorizando demais, eu tenho que ficar falando muito do que eu faço. Então, você não precisa. A Suzy chegou na live. A Suzy
Você não precisa usar esses termos para definir você você vender as suas ideias. Mas sim, você precisa mostrar da melhor maneira possível para o seu líder, para o seu chefe, que nem foi essa pergunta da Viviane, o que você está entregando, o que você está com dificuldade. E aí você precisa sim se relacionar melhor, você precisa melhorar a sua comunicação. Eu tenho uma frase assim que eu gosto muito, que é assim, é através da comunicação que você entende o mundo à sua volta, que você explora ele, e é como o mundo te percebe e te avalia. É através da comunicação que você entende, compreende e analisa o mundo à sua volta, e é também através da comunicação que ele te percebe. Ou seja, todo o resultado que você tem hoje, ele é fruto da maneira que você se comunica e se relaciona. Entende? Eu vou dar, quer ver um exemplo? Tá bom, Rodrigo, você falou pra caramba aí, por que, que o meu chefe não me entende? Você deu um exemplo por que, que é importante. Porque assim, eu quero desmistificar justamente esse ponto aqui. Pô, será que eu não estou me expressando bem? Será que eu não me comunico bem? Mas eu quero deixar bem claro que assim, é pra gente às vezes fazer uma avaliação, uma autoavaliação e entender, foi, poxa, será que eu preciso melhorar isso? Será que se eu me comunicar melhor, será que eu vou ter mais benefícios? Será que ajuda? Né? E eu vou dar aqui uns exemplos reais que aconteceram comigo. Eu faço as entrevistas iniciais da empresa onde eu trabalho. Além desse projeto que eu faço aqui toda noite dos meus cursos noturnos, das minhas lives, eu também faço as entrevistas iniciais da empresa que eu trabalho, onde eu sou VP, Vice President de uma consultoria, né, na área de avaliação de empresas. E aí uma vez eu fiz uma entrevista, aliás, eu estava filtrando currículos, porque eu recebia muitos currículos, eu fazia o filtro pelo telefone. Então eu faço o filtro pelo telefone. E eu conversei com uma menina e eu fiz algumas perguntas para ela iniciais. Falei, você está trabalhando, você não está, você já está formado, quando você se forma, né? Nesse caso especificamente para essas vagas, todos os engenheiros que eu estava contatando. Você está formado, você não está, quanto tempo você está trabalhando? E aí, me conta um pouco sobre o seu trabalho. Eu faço A, B, C. Eu falei, legal. E você está como é que você está aí? É uma pergunta que normalmente, tanto eu, né, na minha história, já recebi muito de entrevistador, eu também faço, para entender o momento atual daquela menina, daquela pessoa na empresa dela. E ela falou assim: não, eu gosto muito do meu trabalho, eu amo muito o meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Eu, tá bom, né? E continuei, e essa menina não foi, e eu não acabei não chamando ela pra, para as entrevistas presenciais, ela acabou não passando nessa triagem. E aí, ela acabou pedindo um feedback, mas por que eu não passei e tal? E eu falei para ela, olha, a impressão que você me passou é que você estava muito satisfeito onde você estava, você gostava muito do seu trabalho, você amava a empresa, não fazia sentido eu trazer você para fazer uma proposta, né? Eu sim, normalmente, ainda mais nos dias de hoje, a gente tem 300 currículos na mão. E aí, tá, qual que foi o erro dela então, Rodrigo, na comunicação? Na verdade, eu vou falar a justificativa dela. Falei, olha, me pareceu falar, não é isso, né? Eu queria mudar, eu queria ver uma outra oportunidade. Eu falei, tá, mas o que eu quis dizer quando eu falei isso foi que eu prezo pela empresa que eu trabalho, né? Que eu não falo mal das empresas que eu trabalho. Então, olha, infelizmente passou o momento, eu agradeço, tal, e né, agradeci muito ela e ok. E aí, o que serve de lição? Falou assim, mas ela falou uma coisa, mas ela quis dizer outra. Então, assim, não importa muito o que você está falando. Aliás, não importa muito a sua intenção com o que você fala. Por exemplo, no caso aqui, o meu chefe não me entende. Tá, não importa muito a intenção sua do que você quer passar. Importa a mensagem que o outro recebeu. Por isso é importante você prestar atenção na mensagem que o outro recebe do que você fala, e não da intenção. Mas eu não quis dizer isso. Então, mas foi o que você transpareceu. Já foi calculado também, 93% da comunicação não é o que você fala. 93% da comunicação não é o que você fala. 93% da comunicação é o que você transparece. É o seu jeito de falar, a entonação, a sua expressão corporal, sua expressão facial,
é como você fala as palavras. Então não é necessariamente o que você fala, entende? Por isso que eu falei, nessa entrevista que eu fiz, nessa triagem que eu fiz, a menina me deu a impressão, o jeito que ela falou, a entonação, como ela falou da empresa, eu falei, meu, não faz sentido eu trazer uma pessoa para entrevistar que tá tão assim apaixonada pela empresa, pelo teu emprego atual. Ok, obrigado, e eu vou para outros 300 currículos que eu tinha na mão, que eu não vou ficar investindo em alguém, porque assim, tem várias coisas que o recrutador, o entrevistador, ou mesmo o seu chefe ali na hora pode pensar, entendeu? Então, a sua intenção não basta, basta como você está passando a mensagem. Falar, ah, mas será que eu fui muito X quando eu falei aquilo? Não sei. Você tem que perceber como a mensagem chegou no seu chefe. Entende? Então, o outro exemplo que eu dou aqui, aí já especificamente nessa questão do relacionamento do líder com o liderado, né, ou do chefe com o subordinado, tomar uma água aqui, é a seguinte. Foi exatamente também com um profissional, né, que trabalha com a gente, e a gente vem tentando desenvolver algumas competências nessa pessoa, tá? Peraí que eu fechei aqui. A gente vem tentando desenvolver as competências nessa pessoa. E assim, sempre tem avaliação de várias pessoas ao mesmo tempo, e um ponto em comum foi, olha, você precisa, eu vou até escrever aqui, precisa transmitir confiança, tá? Isso foi um resultado de feedback. E aí vem justamente, foi, poxa, mas e como eu era um dos cabeças responsáveis por desenvolver essa pessoa, eu sentei com ela e falei, legal, você ouve isso de várias pessoas, inclusive de mim, vamos trabalhar isso. Como é que você vai, especificamente, transmitir confiança para os seus líderes, para os gerentes que você trabalha, para os diretores que você trabalha? E aí vinha uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade foi o que é passar confiança? O que é transmitir confiança? E aí chegou um momento que ela disse, ah, mas eu acho que eu não tô te entendendo, ou você não tá me entendendo. E aí eu falo, poxa, mas vamos lá. Aí eu fui explorando as hipóteses com ela. Né? Dificilmente os líderes, gerente vai fazer isso com uma constância muito grande com você. E aí eu falei, o que é transmitir confiança? O que é você passar essa comunicação? Porque não é você falar, ah, eu tenho que falar o que eu faço? Não, se você ficar falando tudo que você faz, você vai ficar o tempo inteiro sentado do lado do seu gerente, do seu diretor, falando o que você faz. Ah, eu tenho que. Ah, então eu tenho que estudar mais. Estudar? Tá bom, você pode estudar, mas e aí? Como é que você vai estar transmitindo confiança? Como é que você vai passar confiança? Então é muito mais. Não é complexo, gente, tá? Porque aqui eu estou respondendo, eu estou dando exemplo para ajudar a entender e explorar por que de repente o seu líder, o seu chefe não te entende, e também para desmistificar que às vezes sou eu que não estou me expressando bem, que sou eu que não estou prestando atenção exatamente como a mensagem foi recebida. Aqui claramente como é que a mensagem vai ser recebida. Como é que, mas é minha intenção quando eu vou lá e estudo, Rodrigo, a minha intenção é passar confiança. Tá, mas ela tá chegando a mensagem do jeito que eu quero? Ou melhor, do jeito que o meu líder, o meu gerente, o meu diretor precisa? Não, eu respondo aqui para vocês, não estava chegando. A mensagem não estava chegando. Ela poderia transmitir confiança, você pode aqui falar de várias maneiras. Né? Mas tem um jeito que o seu líder, o seu chefe, ouve melhor, percebe melhor. Da mesma maneira que o seu chefe não entende, qual que é a maneira que ele vai entender? Qual que é a melhor maneira para ele te entender? Como é que você explora isso? Como é que você faz para o seu chefe te entender então? Tá bom, Rodrigo, se você está falando que o meu chefe não me entende porque eu às vezes não me expresso bem, tá. Mas aí é que tá. O se expressar bem vai estar muito de acordo com a pessoa que está te ouvindo. Tá? Eu acho que o segredo para você fazer o seu chefe, o seu cliente, os seus pares te entendam é como que o outro recebe a minha mensagem. Qual é a melhor forma do outro receber? Veja que eu não estou falando qual que é a melhor maneira de falar. Eu não estou chegando e falando assim, olha, você tem que falar ABC. Apesar de existir muitas regrinhas ABC, mas é simplesmente, como é que é o seu chefe? Ele fala mais rápido ou mais devagar que você?
Ele prefere as coisas escritas ou as coisas faladas? Ele prefere, eu vou colocar aqui. Então, como melhorar o Então como é que eu faço, Rodrigo? Você falou aqui a importância, porque que eu preciso aperfeiçoar a minha comunicação, você deu alguns exemplos, eu dei dados aqui com números, né? 25% das metas de performance ou metas individuais não são alcançadas, né? Vou colocar isso aqui até em negrito. Colocar, mudar a cor disso aqui. 18% de vendas são perdidas. Mas legal, como é que eu faço então, Rodrigo, para que eu não... para eu melhorar, né? Então assim, presta atenção como ele se comunica, tá? Presta atenção como ele se comunica, presta atenção como ele fala, presta atenção como ele se expressa. Se você prestar atenção em como ele fala, como ele se expressa, você pode adaptar melhor a sua maneira de falar. E prestar atenção, principalmente, na linguagem não verbal. Gente, já falei, 93% da comunicação é não verbal. Não é o que você não fala, é o que você não é o que você fala, é todo o resto. É seu corpo, é seu jeito de falar, é como você processa a informação, né, no sentido de as suas palavras, se é mais alto, sua voz, se é mais baixo, se é mais rápido, se não é. Se você. Já viu aquela coisa, o cara gaguejou muito, o cara não sabia o que estava falando. Por quê? A gente tem aqui atrás, no nosso inconsciente, um botãozinho. E esse botãozinho é um botãozinho que entende como que o outro fala. E esse botãozinho aqui atrás, ele assim, cara, esse cara tá falando muito diferente de mim. Então eu não tenho muita paciência para ele. Lembra que eu falei que eu ia voltar nesses dois pontos? Ele não tem muita paciência. Você que fala muito rápido, se você não treinar isso, né, você ou conversar com alguém que fala muito devagar, que fala muito baixo, vai ser irritante para você. Entende? Então o outro é diferente de você. Ele é muito diferente de mim, exatamente. E vice-versa. Se você fala muito baixinho, muito devagar, e o seu chefe, o seu líder fala muito rápido, muito alto, ele não vai ter paciência de ouvir, e vice-versa. Se você fala muito alto, e o seu chefe fala muito baixinho, ele é muito, né? Ele às vezes fala, nossa, mas ela foi muito alta, ela me incomoda. Né? Às vezes até as coisas que você fala, às vezes nem é natural o seu jeito de falar, mas por outro, às vezes vem com uma forma meio de ofensa. Você quer colocar e aí o cara fala, tá bom, então obrigado, vira as costas e vai embora. Uma ofensa no sentido assim, de agressividade. Se o outro é muito diferente de você, ele até pode receber isso com agressividade. Então presta atenção na linguagem não verbal. Presta atenção como ele se comunica, né? Como é que ele fala, como é que é o jeito dele falar, quais as palavras que ele usa, e presta atenção na linguagem não verbal que ele passa para você. A gente tem a tendência de ouvir para responder. Né? Isso aqui é igual a erro. Eu ouvi para responder é igual a erro. Então seu chefe às vezes não te entende, Viviane, porque às vezes você está ouvindo para responder. E você não está ouvindo para prestar atenção no que ele precisa. Você não está ouvindo para ver o que ele quer naquele momento ali. Eu já vi algumas pessoas falando que falar muito é perigoso. Eu acho que falar muito é perigoso sim, mas ele é perigoso quando você não presta atenção no como o outro está recebendo. Como o outro está recebendo a sua informação. Se ele está sendo muito bem recebida, se não está, se ele quer uma coisa mais rápida, se ele quer mais detalhe. Tem os tipos de orientação da comunicação. O que mais eu posso falar aqui? Como você pode melhorar o seu entendimento, o entendimento do seu líder, do seu gerente. Eu acho que... Aqui outra coisa aqui também. Acho não. Treinar. Quem treina a falar? Quem treina a se expressar?
De novo, eu dei um exemplo aqui de uma entrevista, que eu fiz uma entrevista inicial por telefone, onde simplesmente a pessoa falou, e ok, ela acabou não passando, que eu entrevistei. Eu dei um exemplo aqui de uma pessoa que trabalha comigo, de como ela poderia passar aquilo que estava sendo solicitado. Aí eu pergunto, quantas dessas pessoas treinaram? Quanto que você treina você ir lá e falar com o seu chefe? Porque a gente chama aquele ensaiar, a gente ensaia muito, né? Eu fico ensaiando para ir. Mas esse ensaiar não é treinar, esse ensaiar é a gente eu segurar, eu não ir, eu ficar adiando. Né? A gente chama ensaiar é você ir lá e praticar, mas não, a gente atribui a palavra ensaiar a eu ficar adiando, eu ficar postergando aquilo de conversar com meu chefe para pedir para um aumento, para, sei lá, pedir para tirar um dia de folga. E na verdade o que a gente precisa é treinar. Quantas pessoas treinam? Quantas vezes você, Viviane, treinou? Quantas vezes você treinou você conversar com ele quando você fala que ele não te entende? E de novo, eu trouxe essa pergunta aqui, ela está fora de um contexto, mas para a gente explorar as ideias eu criei algumas hipóteses, mas pode ser que ele simplesmente não goste de você. Pode ser que você não goste dele, então você não queira muito conversa, muito papo, ele acaba não te entendendo. Mas eu foco que se a responsabilidade é minha para eu querer crescer, para eu querer chegar em algum lugar, eu tenho que perceber se eu não estou me expressando, eu não estou me comunicando bem. E às vezes sai. Às vezes a gente fala uma coisa e sai outra, que nem na menina da entrevista. Nesse caso especificamente da entrevista por telefone, ou mesmo vocês que recebem, é uma oportunidade que você tem para você deixar o seu recrutador ou quem te ligou querendo falar com você. E a menina teve a oportunidade de falar, mas eu tinha várias opções, todas um currículo bom, falar, mas eu quis mais conversar com outros. Veja, não estou falando que ela não era boa ou não, mas assim, eu quis mais conversar com outras pessoas. Porque a maneira com que ela falou, o que ela falou estava correto, ela não falou nada errado, mas a maneira com que ela falou, os 97%, os 93% da comunicação dela, foi de eu entender que não me deu muita vontade de conversar com ela. Então, às vezes, você nem tem muita oportunidade de prestar atenção no seu ouvinte, prestar atenção no seu líder, de prestar atenção como ele fala. Por isso que o treino ele é importante. Se você se aplicou seu currículo para uma vaga, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui, cara, treina. Falei, meu, se alguém me ligar, o que eu vou falar? Porque a gente sabe as perguntas que vêm. Né? E se o meu chefe quer perguntar sobre o trabalho? O que eu normalmente faço? Tá? Se é alguma coisa que eu não estou preparado, eu falo, olha, a gente pode conversar mais tarde. Se eu não treinei mentalmente, o que eu vou falar, como eu vou falar, eu tento adiar. Eu tento adiar. E eu, me conhecendo, eu falo assim, adiar quando eu falo, aí sim, falo, olha, me dá 5 minutos que a gente já vai ali conversar, e em 5 minutos eu repasso como eu vou falar, qual que é a melhor maneira de abordar, como é que eu faço para ele entender melhor a situação. Durante a conversa também, eu falo rápido, todos vocês aqui estão me assistindo, veem. Mas eu paro, raciocino o que eu vou falar, o que eu já falei. Se precisar, falando, olha, deixa eu esclarecer um pouquinho mais o que eu falei. E aí eu desenho um pouquinho melhor o que eu estou falando. E aí eu mudo um pouquinho mais a maneira que eu estou falando. Eu uso outros artifícios, entende? Então, mas é sempre o quê? Eu olhando para quem está me ouvindo. Eu olhando para a pessoa, como é que ela está se portando, como é que ela está recebendo. Tá? Ela está recebendo com um jeito A, um jeito B? E aí eu vou saber o porquê que meu chefe não me entende. Como já aconteceu, assim, um exemplo, quer ver? Eu só trouxe exemplo, vou trazer um exemplo meu. Quando eu percebo, já aconteceu. Né? Vou trazer um exemplo que no passado, antes de eu entender tudo isso, eu já não prestava muita atenção no outro. Eu ouvia para responder. E sempre que acontecia, mais ou menos algo como essa pergunta aqui da Viviane. Era o seguinte, olha, eu falava, meu chefe falava, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, baixava a cabeça e ia pro computador digitar aqui. Né? Falava, mas será que ele me entendeu? E aí, cara, sabe, falava demais. E no final das contas,
Eu não sabia nem se o que eu estava falando estava sendo adequado para aquilo que tinha me perguntado. Então é esse caso aqui, gente. Eu não sei me expressar bem. De repente eu simplesmente não sei me expressar bem. Legal, gente. Pessoal do YouTube, eu acho que tá para quem tá no Instagram, eu transmito essa live pelo Instagram, pelo YouTube. No YouTube eu compartilho a tela das minhas anotações, como se fosse um resumo de tudo aquilo que eu estou respondendo. Tá bom? Continuem mandando perguntas sobre comunicação, como vocês podem melhorar, relacionamento interpessoal no trabalho. Também o pessoal do YouTube, se quiser mandar alguma mensagem também, eu estou com as mensagens aqui abertas, alguma pergunta. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E essa foi mais uma pergunta respondida em mais uma live nossa. E lembre-se, compartilhe esse conteúdo com quem vocês acreditam que vai usar. Compartilhe com quem vocês acreditam que precisa, tá bom? Eu tenho conteúdo no meu Instagram, no meu YouTube, no Facebook, meu grupo também de Telegram. Eu vou colocar para vocês aqui, deixar no final da tela, para quem quiser entrar, me procurar lá e adicionar. E é isso aí, gente. Muito obrigado, boa noite e até a próxima live na terça-feira, que aí é um tema que eu vou discorrer de uma maneira mais profunda, tá? E na próxima quinta-feira, de novo, perguntas e respostas. Beleza, gente? Obrigado, gente. Boa noite.